Oi, 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 como é que você está? Meu nome é Renan Ranucci, eu estou muito feliz de estar com você aqui hoje. Eu trouxe umas provocações para a gente olhar um pouquinho sobre futuro, sobre tecnologias exponenciais, sobre uma ótica humana e tecnológica do mundo da saúde, do mundo do healthcare, do cuidado, do afeto, da cura, do amor. Vamos embora? A gente hoje vai estar falando, o tema do meu material, da minha tese, da minha narrativa é sobre tocando o futuro. Como a gente pode tocar o futuro para construir esse futuro, né? Que ele ainda não existe, ele chega, ele vai, ele vem, mas qual é esse olhar que a gente pode construir para esse lugar? Para me apresentar um pouco melhor para você, eu sou uma pessoa bastante empreendedora, já fundei mais de 10 startups, estou sempre empreendendo, é uma inquietude muito grande, estou sempre resolvendo problemas aqui e acolá. Tive a honra de ser reconhecido alguns anos atrás como um dos jovens da Under 30 da Forbes. Sou também um aprendedor assim, sério, amo estudar. Me formei em algumas das maiores universidades do mundo, como Harvard, como MIT, como Singularity. Hoje sou professor convidado da Singularity University aqui no Brasil e tenho a honra aí de trazer um pouquinho da nossa mensagem, mentalidade e afins para as maiores empresas do nosso país e muitas, inclusive, grandes multinacionais. Mas muito além dessas coisas assim pomposas, desses dados e tal, eu costumo dizer que minha única qualidade é ser filho de Einstein. Curiosamente falando, o nome do meu pai de fato é Einstein. Tá aqui a prova, se você quiser ver. Deixa eu dar um zoom aqui na minha carteira de motorista. Ó, José Einstein Martins Torres, e daqui sou eu. Essa talvez seja a minha principal qualidade, algo muito genuíno, né? Ser filho dos meus pais, da Sarah, do Einstein, ressoa muito para mim, e eu acho que é isso que forma toda a base da minha vida, da minha essência, da minha existência. Eu queria começar com uma pergunta que é uma reflexão bastante polêmica. Talvez essa reflexão mude a sua forma de ver o mundo, a sua forma de entender os impactos do que tem acontecido com a gente enquanto seres humanos, os impactos tecnológicos. E é uma pergunta que você vai dizer, Renan, como assim? Que pergunta é essa, trazer no começo de uma apresentação? Como dirigir um carro? Essa pergunta, ela pode parecer trivial, boba e afins, mas deixa eu tentar responder e refletir com você um pouco do que ela nos ensina. Para dirigir um carro, suponhamos que esse carro não seja automático, eu tenho que dar partida no carro, eu tenho que pisar na embreagem, colocar a primeira, e aí eu vou fazendo meio que uma meia embreagem para o carro começar a andar. À medida que eu estou andando, obviamente eu não posso esquecer do meu cinto de segurança, eu olho de um retrovisor, do outro, eu estou sempre também atento às pessoas, aos sinais. Se tiver um semáforo com a luz verde, amarela, vermelha, eu vou passando de marcha à medida que a rotação aumenta, então boto segunda, terceira, coloco a ré em alguns momentos, tem que ter um pouco mais de atenção, porque a ré sempre é uma coisa um pouquinho mais tensa. Eu poderia ficar aqui alguns minutos conversando com você sobre como dirigir um carro. Mas você percebe que o que eu fiz, e você faria de uma forma um pouquinho diferente, eu comecei a descrever em passos a atividade de dirigir um carro. E a reflexão aqui nesse slide, nessa pergunta, tá: tudo aquilo que a gente consegue descrever em passos, a máquina tende a fazer pela gente. E tende a fazer melhor do que a gente. Porque a máquina ela é muito craque em automatizar os nossos passos e tornar mais eficiente a nossa vida. Pensem como fazer conta. Se eu descrevesse como fazer conta, todas as operações matemáticas, como soma, subtração, multiplicação, divisão e várias outras, a gente certa vez descreveu isso em passos, a fórmula de como chegar lá, isso vira um algoritmo, virou a calculadora. A gente se pergunta quanto é 2 vezes 2, a gente responde rápido. Mas se a gente perguntar uma conta um pouquinho mais complicada, a gente vai demorar demais para responder, tende até a errar, porque errar é humano, mas a máquina tende a acertar na mesma velocidade do que o 2 vezes 2. Quando a gente então começou a olhar para como dirigir um carro, esse vídeo, ele é um vídeo trazido de um caminhão autônomo nas estradas dos Estados Unidos. Isso é uma realidade há mais de 10 anos já. Os carros autônomos, ou obviamente ainda muitos estados estão em experimentação, mas eles vêm evoluindo, andando milhões de milhas e quilômetros e aprendendo cada vez mais a ser um melhor motorista de carro. Você vai dizer, Renan, tá bom, legal, entendo que o carro está chegando lá, talvez no Brasil vai demorar mais um pouquinho, a gente sempre tem essa reflexão achando que na nossa vida, na nossa realidade vai demorar mais um pouquinho, mas a gente acredita em você que sim, o carro tende a ser um carro autônomo, um carro que dirige sozinho. Mas o que isso tem a ver com saúde, o que isso tem a ver com a minha vida?
O ponto é que o carro começou a dirigir sozinho, talvez a iniciativa que nos levou a ter carros autônomos, a carros que dirigem sozinhos, está aqui nesse slide, né? Que é um mercado gigantesco, é um mercado de 2 trilhões de dólares, o ecossistema automotivo, que muitas vezes, por nós humanos dirigirmos, a gente vai ver dados como esse: 1,2 milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo, 50 milhões de pessoas ficam feridas, e, obviamente, os principais motivos para isso é velocidade, é distração, é álcool, e, infelizmente, ainda é um dos principais detalhes disso acontecer, mas a principal motivação, talvez, da humanidade de começar a caminhar com essa tecnologia e fazê-la realidade em vários países já e cada vez em mais países, não seja tanto por causa da nossa saúde, mas por causa da economia. Se a gente deixasse de dirigir e passasse o carro a dirigir pela gente, naquele mesmo horário que a gente está dirigindo, a gente poderia estar injetando uma hora economicamente ativa, ou seja, a gente poderia estar gerando receita. 50 bilhões de horas é a quantidade de horas que a gente passa dirigindo, que se a gente não dirigisse, a gente poderia gerar mais de $1 trilhão para a economia. Outro dado que eu quero pontuar é esse aqui, ó. 94% de todas as batidas são atribuídas a erro humano. E esses acidentes custam para os Estados Unidos, por exemplo, 230 bilhões de dólares anualmente, que é um impacto bem expressivo no PIB como um todo. Legal, Renan, comecei a entender um pouco mais, que isso tem um pouco a ver com saúde, com vidas, com evitar acidentes, feridos, mas tem mais a ver com a economia como um todo, entender que a tecnologia, ela de fato nos ajuda a automatizar algumas das nossas atividades, como a calculadora, como agora o carro autônomo, como você tem demonstrado. Mas me explica um pouco melhor qual é o impacto disso. Ficou claro para mim que se o carro dirige sozinho, a gente vai impactar motoristas de táxi, motoristas de Uber, motoristas de caminhão, nós, motoristas dos nossos carros. Então, impacta o motorista. Essa é a primeira resposta certa. Mas o que mais impacta se o carro dirige sozinho? Faz sentido para você que se o carro dirige sozinho e 94% dos acidentes deriva de erros humanos, não vão ter mais esses erros humanos, a gente vai ter bem menos acidente. Se a gente tiver bem menos acidente, a gente talvez tende a ter 90% das empresas de seguro ou desaparecendo ou se reinventando, né? Seguro automotivo. Começa a entender um pouco disso. Faz sentido para você? A segunda coisa que talvez possa acontecer interessante é que operadores de estacionamento, ninguém gosta de pagar estacionamento, nem privado, nem público, nem flanelinha, nem nas ruas, talvez eles desapareçam, eles percam receita, porque a gente deixa de ter carro, a gente deixa de estacionar o nosso carro. Consequentemente, governos perdem com receitas de multas, o Detran talvez deixe de existir, ou seja, olha que impacto maluco que talvez não foi a primeira resposta certa, o que primeiro veio à sua mente. Também começa a diminuir grande parte das vendas de automóveis e, consequentemente, empresas de financiamento automotivo sofrem com isso. Hospitais e seguros de saúde também vão perder receita, porque bem menos acidentes acontecem. Não fique de fora, obviamente, os advogados também não vão ficar de fora, juízes e afins. Grande parte desses casos vão ser desafogados, porque vai bater menos e vai ter bem menos casos atrelados a acidentes. Companhias aéreas vão perder receita, porque a gente vai optar, algumas vezes, em vez de ir de avião e de carro, o carro dirigindo sozinho para a gente vai descansando com mais conforto, com mais privacidade. Hotéis, motéis, restaurantes de beira de estrada, principalmente, talvez eles percam receita, porque a gente vai ficar parando para descansar, o carro vai dirigindo pela gente, a gente vai estar bem mais descansado, a gente pode ir jogando videogame, conversando, estudando, namorando, fazendo o que a gente quiser. A gente vai ver rádios voltadas para horários de rush, que eles vão ter que se reinventar, porque agora a gente passa a não ter mais esse engarrafamento. O engarrafamento acontece muito pela sobrecarga de carros, pela quantidade de seres humanos fazendo os erros humanos, né? Acidentes, batidas e por aí vai. Deixa eu trazer um dado interessante para você. Você sabia, a gente fez um estudo que na ilha de Manhattan, em Nova York, se tem hoje 135 mil veículos, aproximadamente. Esse dado deve estar um pouquinho desatualizado, porque ele não é desse ano, mas vamos supor que eles sejam 135 mil veículos. Para substituir 135 mil veículos dirigidos por seres humanos por carros que não precisam de seres humanos dirigindo, os carros autônomos, eu preciso trocar 135 mil por 9 mil carros autônomos. Como é? De 135 mil para 9 mil, exatamente isso.
Olha o impacto na indústria automotiva como um todo. Aí você vai dizer, Renan, mas como é que eu chamo esse carro que dirige sozinho? Como no Uber, você aperta um botãozinho, o carro chega para você. Mas com 9 mil apenas, será que não vai demorar muito mais? Não, vai demorar 30 segundos, desde o momento que você chama para chegar até você. Como isso? Porque hoje em dia a gente tem muita subutilização dos carros, eles estão nos estacionamentos parados, e agora ele vai estar sempre girando, então ele vai estar sempre perto de você. Pois bem, eu posso continuar. Vocês estão vendo vários e vários exemplos, mas o fato é que existe um efeito dominó, existe um ripple effect do inglês, que é aquela gotinha que cai na água que sai reverberando, reverberando. Muito além do motorista, vários e vários outros impactos vão acontecer por causa de uma tecnologia. Imagina tecnologias combinadas. Imagina você combinar carro autônomo com metaverso, com realidade virtual aumentada, mista, com drone, com criptomoedas, com blockchain, com manufatura avançada, com, enfim, gente, as tecnologias elas se combinam e o potencial delas de mudança e transformação são ainda maiores. Então, qual é o aprendizado até aqui que eu quero que você reflita e leve para sua casa? Que a tecnologia ela está entre nós, cada vez mais ela está acelerando num ritmo exponencial. É uma lei chamada Lei de Moore. Essa lei diz que a cada 2 anos, mais ou menos, a tecnologia dobra o poder de geração dela de potencial e cai pela metade o custo. Então, ela está acelerando num ritmo exponencial, enquanto nós humanos não crescemos nesse mesmo ritmo. E ela está entre nós e ela é combinatorial. E o impacto ele vai muito além da nossa imaginação, principalmente nós adultos que, porventura, muitos de nós atrofiamos a nossa capacidade de imaginar, de ir além, de pensar diferentes. Renan, me mostra alguns exemplos da combinação de tecnologias. Olhem esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo da NVIDIA. E ele é fantástico, ele está todo em inglês, então eu vou fazer aqui uma narração estilo Herbert Richards para você, onde eu vou traduzindo um pouquinho o que ele está falando e mostrando o impacto da tecnologia, mais especificamente da inteligência artificial, mas combinada com outras tecnologias, impactando a nossa vida como um todo. Olha que legal, gente. Vamos lá, vai começar agora. I am a creator. Eu sou um criador. Todas essas imagens que você está vendo são imagens criadas por inteligência artificial. Blending art and technology. Misturando arte e tecnologia. Olha a cor, a resolução, o movimento. To immerse our senses. Para emergir nos nossos sentidos. I am a healer. Eu sou um curador. Essa é boa, hein? Nos ajudando a dar o próximo passo. Essa pessoa está andando novamente graças à inteligência artificial e um exoesqueleto. E ver o que é possível. Agora aqui em Santa Bárbara, um laboratório de aprendizado profundo de máquina fez esse senhor enxergar novamente. Eu sou um pioneiro. Agora em Michigan, um laboratório de medicina, encontrando respostas que curam e salvam vidas. Diagnósticos por inteligência artificial descobrem coisas fantásticas. E empurrando as bordas para muito além dos limites. A inteligência artificial nos levando para muito além da Terra. Eu sou um guardião. Esse drone aí, esse mini avião, está defendendo nossos oceanos de ameaças e afins. Ele tanto voa sozinho como identifica e reporta esse dado. E ele ainda protege, por exemplo, as criaturas, como golfinhos e baleias, que chamam os nossos oceanos de lá. Eu sou um protetor. Ajudando a Terra a respirar melhor. Ou seja, inteligência artificial aplicada à camada de ozônio, aplicada aos lixos e plásticos dos oceanos, a identificação dos mesmos, a remoção dos mesmos. Dessa forma, cuida das próximas gerações que estão por vir no nosso planeta. Eu sou um contador de histórias, dando emoções às palavras e as trazendo para a vida. Olha que loucura, gente. Eu sou inclusive o compositor dessa música. Ou seja, a inteligência artificial compôs a narrativa desse vídeo e toda a música do que a gente está assistindo. Olhar para a inteligência artificial é muito poderoso, porque é ela que está transformando toda essa nossa realidade, muito além do que a gente pode imaginar. Caramba, Renan,
de fato, eu começo a refletir que os impactos vão muito além do que eu imaginava. Parece que esse vídeo é um vídeo de ficção científica. Eu não acreditava que a gente já estava nesse nível que, de fato, a gente está. E aí, o que está acontecendo com a gente? Será que isso está perto de acontecer? Será que isso está longe de acontecer? O fato não é que é mais se, é quando, né? E cada vez mais esse quando está mais perto de chegar. O último exemplo que eu quero compartilhar com você aqui, para tentar te ajudar a mudar a tua mentalidade, e ao mudar a tua mentalidade, mudar a tua realidade, mudar a tua atitude, mudar a tua busca, o teu caminho, mudar a tua relação com outros seres humanos e com a tecnologia. Entender qual é o papel da tecnologia, qual é o papel do humano. É entender que o futuro da humanidade é a própria humanidade. Ou seja, a gente tem que entender nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, o que a gente pode descrever em passos e o que a gente pode deixar que a máquina faça pela gente para que sobre mais tempo para nós humanos sermos mais humanos. O próximo exemplo que eu quero compartilhar com você é um exemplo chamado Amazon Care. Esse exemplo, ele é fantástico. Por que ele é fantástico? Porque ele é um exemplo que ele vai trazer para a gente essa reflexão de o que a Amazon está fazendo nesse campo, que é tão interessante, que tem tanta coisa para nos ensinar. O que é esse tal Amazon Care e qual o potencial dessa iniciativa da Amazon de transformar, de talvez ser disruptiva no mercado de saúde como um todo. O Amazon Care, o primeiro momento que eu disser para você, você vai dizer, mas é uma coisa muito tradicional, não tem nada de tão inovador assim. E à medida que eu for dando mais detalhes, você vai se surpreender com a visão completa que a Amazon teve para isso. Para começar, a Amazon Care nasce internamente para a Amazon, para os colaboradores da Amazon. Ela nasce em 2019 e ela agora, a Amazon passa a oferecer no ano passado para os Estados Unidos, para todos os Estados Unidos, não só para a Amazon, em 2021, mais especificamente próximo de março de 2021. Como é que funciona, então, Renan, o Amazon Care? O primeiro olhar do Amazon Care é que ele tem um aplicativo que você entra, coloca todos os seus dados e tem vários dados ali dentro que você coloca no começo. Esses dados são muito importantes para tratar você de uma forma muito única, muito singular, muito personalizada. Depois desses dados, você pode ter determinados wearables, né? Equipamentos. Wearables são equipamentos vestíveis que trazem dados para a gente para a tomada de decisão. E aí você pode ter dados também sendo alimentados constantemente sobre tua pressão, batimento cardíaco, oxímetro, movimentação, hábitos saudáveis a partir desses dispositivos que se acoplam com a gente, como um Apple Watch, como uma pulseira inteligente e por aí vai. Beleza. Então no aplicativo você pode chamar para telemedicina profissionais de saúde diversos, na tua casa, no conforto da tua casa, no sofá de pijama. Você não precisa mais se arrumar, pegar trânsito, chegar lá, sala de espera, pegar sua ficha, esperar para ser atendido nem nada. Então você consegue ter grande parte dos atendimentos todos online por telemedicina. Uau, Renan, mas isso não é nada demais. Não, de fato isso não é nada demais. A gente já viu isso e tem visto isso no Brasil com várias iniciativas. Mas o que mais? Se você precisar de um atendimento mais personalizado de um profissional de saúde, ele tem uma rede de enfermeiros e enfermeiras espalhados por todos os Estados Unidos e ele vai até a tua casa. Ele vai até a tua casa para te atender. E aí ele vai coletar mais dados, vai fazer uma anamnese mais profunda e tudo mais. E se necessitar, o próprio aplicativo pode reservar um hospital, uma clínica para você ser atendido com mais detalhes. Deixa eu fazer uma pausa e falar para você uma das frases mais marcantes da comunicação do Amazon Care para o mercado. Então, nesse post-it aqui, ó. Ela fala em inglês e eu vou traduzir para você depois. Bring the care to the person instead of bringing the person to the care. O que ela fez ao fazer isso? Ela traz, em vez de levar a pessoa para o cuidado, ou seja, todo aquele trâmite de você estar doente, de você ir até o hospital, a clínica, o laboratório e tudo mais, ela traz o cuidado até você. Essa frase, ela por si só, ela deixa de ser uma saúde centrada no profissional de saúde, no hospital, na clínica, e passa a ser centrada no cliente, no paciente, que não necessariamente está doente naquele momento, diga-se de passagem, porque pode ser um atendimento de prevenção, de cuidado. Beleza, já começou a ficar mais interessante, né, o Amazon Care. Depois de você poder ter esse passo de atendimento, de ir até você e tudo mais, nasce um dos primeiros diferenciais. A Amazon, ela vende medicamentos, né? Tem o Amazon Pill, por exemplo. E ela consegue dizer assim, ó, você foi atendido, foi prescrito algo para você, integrado com a tua conta da Amazon, eu já consigo mandar o remédio para você e chega em até 2 horas.
Sendo que, gente, abre um parênteses agora para dizer uma das coisas que vai fazer a tua cabeça fervilhar e você ficar nervoso entendendo quais são as possibilidades. A Amazon tem uma patente chamada Ship Before You Buy. Ship é entregue, before é antes de você comprar. E o buy é você comprar. Ou seja, a Amazon já tem hoje nos Estados Unidos um algoritmo que ele consegue prever que você vai comprar um item específico. Ele manda para a tua casa antes de você comprar aquele item. Olha que loucura! Imagina esse tipo de inteligência, de comportamento, de compra ser usado na saúde, para prever que a gente vai precisar de alguma coisa antes mesmo da gente precisar, já mandar para nossa casa e ter esse máximo cuidado conosco. Então a Amazon vai ter esse diferencial, vai ter a assinatura de você estar sempre recebendo os medicamentos controlados que você toma mensalmente e traz mais receita para ela, muito mais comodidade para o paciente, para todo mundo. Isso descentraliza um monte de gente aí nessa cadeia como um todo de saúde. Percebe? Aí, quando ela começou a lançar em 2021 para o mercado, ela teve uma grande sacada. Ela disse, eu não vou lançar só como uma coisa pautada em sick care, quando as pessoas estiverem doentes, mas eu vou ser pautada em atendimento primário. Vai ser pautada em prevenção, vai ser pautada em promoção à saúde. Então, ao eu trazer isso, aí ela disse assim, vou vender então para as empresas. Assim como começou para a minha própria empresa, para a Amazon tem essa característica que eu adoro. Ela testa em casa, validou, funcionou, ela expande para o mercado como um todo. É o caso de um dos maiores cases dela, chamado AWS, que é uma das áreas mais lucrativas da Amazon, que é a área de computação em nuvem da Amazon. Ou seja, o Amazon Care começou da mesma forma que a AWS. Começou em casa e foi exportado. E exportado para as empresas. Mas, ainda, por que as empresas optariam por isso? Porque é muito mais barato. A Amazon não tem ativos, ela não tem clínicas, hospitais, nem nada. Ela tem ativos alavancados. Ela pode usar todas as clínicas e hospitais dos Estados Unidos sem ter nenhuma. Todos os médicos e profissionais de saúde dos Estados Unidos sem necessariamente ter nenhum. Essa mentalidade exponencial, ela é fantástica para você entender o que está acontecendo no mercado. Esse tipo de movimento muda o jogo, muda a pista. Beleza. E aí, ela é, então, mais acessível para as empresas, ela é mais acessível também para o médico. Você vai dizer, Renan, e eu, médico, enfermeiro, o que eu ganho com isso? Antes você tinha que investir numa clínica, reforma, escolher o ponto, toda a decoração, toda a manutenção, secretário, secretária, toda a limpeza, internet, comodidades, amenities, um monte de coisa. Sendo que quando chegou a pandemia, a gente viveu essa grande pandemia, o campo deixou todo mundo mais molinho, mais aberto a entender. Ser atendido de casa é tão bom quanto ou até melhor. Eu corro bem menos risco de chegar lá e contrair outro tipo de doença. Então, a nossa cultura mudou, a percepção de valor do consumidor mudou, a percepção do paciente mudou. E isso muda tudo, gente. Isso muda a pista como um todo. Então, eu queria trazer esse olhar para você. Ficou mais barato também para os profissionais de saúde como um todo estarem dentro da plataforma, mais cômodo para eles, mais cômodo para os pacientes e mais cômodo para as empresas que contrataram eles. Por as empresas contratarem e trazer esse tom de prevenção, de healthcare, na essência da palavra healthcare, o que aconteceu? As pessoas adoecem menos, as pessoas são mais produtivas, as pessoas estão mais felizes, estão mais leves, porque vários atendimentos preventivos acontecem e o paciente se sente muito mais acolhido. Ele tem alguém para contar sempre. Percebe como isso é muito mais fantástico? Então, a última sacada desse case, para a gente voltar para a apresentação que eu queria compartilhar com você, é a sacada que, ao fazer isso também, o que a Amazon fez? Ela descentralizou a demanda de compra de produtos de saúde, não só os medicamentos, mas agora vários dispositivos que a gente vai acoplar até a gente para medir os nossos sensores e sentidos para ter diagnósticos mais precisos na nossa casa. Ou seja, a cura, o cuidado invade positivamente a vida de cada um de nós. Deixa eu voltar a compartilhar aqui para a gente caminhar para o fim dessa nossa apresentação. A reflexão, então, que eu quero trazer para você é que eu sei, Renan, eu sou um profissional de saúde bem-sucedido, eu tenho clínicas, hospitais e tudo mais, mas o que está acontecendo? Para onde é que eu tenho que ir? A primeira reflexão para onde você tem que ir é que talvez o que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Esse gatinho é um exemplo vivo disso. Imagina que aquele telhado é o futuro da medicina, o futuro da saúde. E ele está tentando usar as mesmas fórmulas de ontem, que trouxe ele até aqui, que deu esse dinheiro como um todo, para ele dar esse salto quântico para o futuro. Tadinho do gatinho. Acabou dando um pouquinho errado para ele. Por quê? Porque ele tentou fazer as mesmas coisas. E no mundo como o nosso, na velocidade que ele muda, talvez o que nos trouxe até aqui não vai nos levar até lá. Talvez o time que está ganhando tem que se mexer, sim. Tem que se mexer já. Ou seja, você não muda as coisas combatendo a realidade existente para mudar as coisas
cria uma nova realidade que sobrescreva a realidade existente. Se você, que nem eu, ama séries, você já identificou que essa imagem, essa ilustração, ela vem de Walking Dead, que aqui tem meio que uma pessoa no cavalo e aqui está todo mundo num super engarrafamento. Ó, engarrafamento, pessoa aqui no Walking Dead, no cavalo. A pista da direita está livre se você criar novas realidades. Então, a gente está num momento da humanidade que você está sendo chamado para ser protagonista do teu futuro, autor do teu futuro, e não vítima dele, para que você seja o mais humano possível, para que algumas tradições do mundo da saúde sejam quebradas. Afinal, o inovador, ele é um traidor da tradição. Tem um vídeo que eu amo, que eu queria te convidar a ser essa pessoa. Eu sei que é uma palavra pesada, traidor e tudo mais, mas ser esse ousado, esse corajoso, esse protagonista, esse pioneiro. Olha que legal esse vídeo. Esse ser humano aqui, ele decidiu se levantar diante de tantos profissionais de saúde sentados fazendo a mesma coisa por tanto tempo. Ele decidiu trazer a essência dele, da forma mais nua e crua. Literalmente, ele está aqui sem quase nenhuma roupa, mas ele está tendo a coragem de fazer diferente. Ele está tendo a coragem de ser ousado, de trazer a verdade dele, de trazer uma nova medicina voltada e pautada no paciente, centrada nele. Percebe que chegou um primeiro paciente. Esse paciente acreditou nele, ele disse que talvez esse tipo de nova medicina, de cuidado, talvez tenham respostas que constroem novos futuros, futuros sem referências. A gente gosta de dizer aqui no Gravidade Zero que quem segue tendências está atrasado, quem antecipa tendências está bem posicionado. Perceber esses movimentos do mundo, essas tecnologias todas, o Amazon Care, inteligência artificial, tudo que eu mostrei para você, faz com que você seja pioneiro, que você lidere a mudança. Aí, de repente, começam clientes muito grandes chegarem, grandes empresas, grandes pacientes, um grande movimento se origina, porque as pessoas começam a perceber que aqueles que constroem o novo pegam caminhos novos, e é só assim que o mundo muda. A gente nunca mudou o mundo fazendo as mesmas coisas. Estranho seria fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. O que a gente vai perceber é que essa nova medicina, talvez ela não seja tão nova assim, talvez ela seja um caminho bem básico, um caminho de volta para casa, um caminho de volta à origem, um caminho de volta à nossa humanidade, que foi perdida no caminho. Afinal, parece que a gente está num imaginário coletivo tão forte na frequência da máquina, na frequência da industrialização, que a gente perdeu a nossa humanidade, que a gente passou a atender no piloto automático, em poucos minutos, sem olhar no olho, sem dar amor, sem dar afeto, sem dar cuidado. Mas é preciso demais que a gente faça e tenha esse tipo de postura e movimento. Lembre-se, se você, profissional de saúde, decidir fazer isso, o teu principal desafio é que no dia anterior aquilo se tornar disruptivo, babado, super especial, você virar uma grande referência, aquilo era apenas uma ideia maluca. Ideias malucas são muito arriscadas. E todo medo que tu enfrenta se torna teu limite. Então você vai precisar, sim, sair da zona de conforto, vai precisar, sim, fazer coisas novas. Aí você vai dizer, Renan, isso é muito louco, essas tecnologias todas, isso não é para mim. E se eu disser que é? Deixa eu trazer um exemplo para te provar que é. O exemplo desse menino. O nome dele é Jack Andraka. Ele, movido por um problema, ele perdeu um dos grandes amigos da família dele, um dos amigos dos pais deles, por um câncer pancreático. E ele disse que foi uma das coisas que mais doeu na vida dele. Ele sofreu muito com isso. E ele disse que nunca mais queria que ninguém passasse por essa mesma dor que ele estava passando. Aí, ele, aos 15 anos de idade, com aquele esse otimismo de um jovem que acredita que pode tudo, e que bom que ele tinha esse otimismo, e que ruim que a gente adulto, na maior parte das vezes, perdemos, né, esse otimismo. A gente hoje em dia tem que ver para crer e não crer para ver, né? Ele cria, ele tinha fé nele mesmo, ele disse, eu vou encontrar uma resposta. Aí ele precisa dizer, Renan, como é que ele vai achar essa resposta? Ele foi procurar nos melhores amigos dele a resposta, que era o Google e a Wikipedia. E ao buscar no Google e na Wikipedia, ele encontrou uma solução para identificar o câncer pancreático no começo dele, de uma forma muito mais eficiente que o mercado. Mas você vai dizer, Renan, como assim? Um menino de 15 anos, pesquisando no Google e na Wikipedia, como é que ele foi capaz de fazer isso? Não é possível. Tem uma coisa, gente, que é um aprendizado que eu queria que você levasse para casa, é que percebe que ele não era médico, percebe que ele não era um profissional de saúde, percebe que ele não tinha especialização nenhuma, tem um poder muito grande no desconhecimento. Quando a gente não sabe das coisas, a gente cria novas hipóteses capazes de ressignificar as hipóteses existentes. Então essa coragem, essa ousadia, ela é fundamental para criar o novo. Todo mundo duvidou dele, óbvio, como é que uma criança de 15 anos podia criar um sensor, um exame para identificar câncer pancreático melhor do que os grandes cientistas da época. Aí ele disse, quer saber? Eu vou lá na Johns Hopkins
e mandou e-mail para 200 professores da Johns Hopkins, uma das maiores universidades de medicina, saúde dos Estados Unidos, mandou e um deles aceitou conversar com ele, trouxe vários pós-doutorados e afins, fez uma sabatina de perguntas, ele sabia algumas, outras ele chutou, ele brinca que ele deu sorte e acertou, e ele criou sim um sensor 168 vezes mais rápido do que o melhor existente no mercado, 26 mil vezes mais barato, 400 vezes mais sensível e com praticamente 100% de precisão, inclusive nos estágios iniciais. Você percebe que dá sim para fazer diferentes, que não importa a tua idade, depende da tua força de vontade, da tua iniciativa e tudo mais. Um outro ingrediente fundamental para que você seja esse protagonista do amanhã, essa pessoa íntima das pessoas novamente, mas também íntimo da tecnologia, é que você tem que estar ao lado das pessoas certas. A gente diz que nunca se deixe limitar pela imaginação limitada das outras pessoas. Dr. Mae Jemison, ela disse isso. Isso é muito forte. Percebe que talvez as pessoas que estejam na nossa vida nesse momento, elas não façam tanto sentido, porque elas cerceiam essa nossa capacidade, essa nossa possibilidade de construir novos futuros. Para mim, a BP, ela é esse campo harmônico, esse ambiente que permite que sejamos nós mesmos, que tragamos a nossa originalidade, a nossa inquietude, a nossa ousadia, a nossa coragem. De fato, o suprassumo do luxo é a originalidade. Então, se você que está me ouvindo, porventura se sentiu meio pasteurizado, industrializado pelo colégio, pela faculdade, pelo mundo do trabalho, entenda que o melhor profissional de saúde que você pode ser é você ser você mesmo. Não existe nenhuma outra pessoa como você. Esse caminho vai fazer com que a tua palavra convença, o teu exemplo arraste. Arraste de forma genuína, que ressoe e entusiasme cada pessoa que passar pela tua vida. Que esse teu exemplo e a tua palavra virem cura não só para você, como para os outros. A reflexão, então, que eu quero trazer para a gente é que, por mais que nós queijamos ser mais produtivos, eficientes e tudo mais, todo mundo quer ser mais eficiente, todo mundo quer ser mais produtivo, todo mundo quer ser mais performático, a gente tem que perceber que, por exemplo, isso é um vídeo tirado da Netflix, de um documentário chamado O Dilema das Redes. Ele mostra que a máquina de 1945 até os dias atuais, até 2021, ela evoluiu o poder de processamento, a eficiência, a produtividade 100 quadrilhões de vezes. Enquanto o cérebro humano, nesse mesmo período, não evoluiu nada. Essa busca por essa hipereficiência descabida do médico, do profissional de saúde, ela tem toda a tendência de dar uma tela azul, de dar um bug, de fazer mal para todos nós enquanto seres humanos. Lembre-se, quando a gente pensa, a gente compete com a máquina. Quando a gente sente, máquina nenhuma compete com a gente. Cada vez mais, num mundo onde o futuro da humanidade é a própria humanidade, a gente tem que ser capaz de lidar com o sentimento da gente e lidar com o sentimento dos outros, acolher o sentimento um do outro. É quase dizer que nesse mundo que a gente convive com a máquina, o jogo da máquina é a robótica, é a inteligência artificial, é a realidade virtual, é o blockchain, é CRISPR-Cas9, é biotecnologia e por aí vai. Mas o jogo do ser humano é o amor, é a empatia, é a ética, é o afeto. Eu espero que você que me escuta agora, nesse evento lindo da BP, tenha essa consciência. Esse é o teu papel, essa é a tua tecnologia suprema, essas cartas aqui acima é onde você tem que focar. Em um mundo que tudo muda, a gente tem que focar no que não muda. E o que não muda são as nossas habilidades humanas. Olhando então para isso, eu queria que você olhasse para essa imagem. O que você vê nessa imagem? Para um pouco. Olha, respira. Será que você consegue ver aqui nessa imagem um cachorro, por exemplo? Olha aqui, ó, deixa eu dar um laserzinho. Ó. Aqui está o cachorro, o corpo dele, uma perninha, outra perninha. Você consegue ver uma árvore aqui nessa parte? O que eu quero mostrar para você é que, inicialmente, talvez você não tenha visto nada. Mas agora que eu te falei, você viu isso tudo. Tudo isso que a gente conversou, todos esses vídeos, esse case da Amazon Care e vários outros que a gente poderia conversar, o carro autônomo, você não pode desver isso. Isso talvez tenha atualizado a tua vida, a tua lente, o teu sistema operacional. E eu quero dizer que nesse mundo, que agora você sabe disso tudo, dá para ser muito diferente. Para então acabar, eu trouxe uma poesia e uma reflexão. Essa poesia de Antônio Pereira, ela diz e se chama A Pedra. Deixa eu declamar para você. O distraído nela tropeçou. O bruto a usou como projétil. O empreendedor, usando-a, construiu.
O Campônio, cansado da lida, cansado do trabalho, dela fez assento. Para os meninos foi brinquedo, Drummond a poetizou, Davi matou Golias. Por fim, o artista concebeu a mais bela escultura. Em todos os casos, a diferença não era a pedra, mas o homem, mais o ser humano. Então, entender que cabe a nós, humanos, sermos mais humanos e nos alavancarmos de todas essas tecnologias para que elas sejam hipereficientes e nós sejamos hiperamorosos, hiperafetuosos, hiperhumanos. E que assim a gente entenda que as pessoas dizem que o amor é cego porque elas não sabem o que é amor. Só o amor tem olhos. Além do amor, tudo é cego. Diria Osho. Então eu queria criar esse movimento com você. Ame primeiro, ame cada paciente, cada pessoa que passa na tua vida. É esse amor, essa tecnologia, o afeto, o cuidado, a empatia que vai fazer você ser um profissional de saúde do futuro, um profissional de saúde do amanhã. É isso, um prazer estar aqui com você. Espero que isso tenha mudado um pouquinho a sua percepção de mundo. Muito obrigado.